Imagine ter a verdade absoluta bem diante dos olhos. Ver milagres incontestáveis acontecendo, mas, em vez de deixar isso transformar o coração, decidir que é muito mais fácil simplesmente assassinar o mensageiro. Nossa, é pesado pensar assim. Pois é. E essa é a tensão palpável do nosso mergulho profundo nas fontes sagradas de hoje. Bem-vindos! Estamos no pátio do templo em Jerusalém. É a terça-feira da Semana da Paixão. Sabe, apenas alguns dias antes da crucificação. O clima devia estar cortante. Totalmente denso. Os líderes religiosos estão desesperados, querendo prender Jesus a qualquer custo. Mas existe um obstáculo gigante no caminho. O medo da multidão, né? Exato. A multidão bebia de cada palavra dele. E as nossas fontes de hoje, que incluem comentários muito profundos do pastor Heber Totarmi, da Rosana Barros e do pastor Michelson Borges, nos mostram que a autoridade de Cristo estava sob um ataque cerrado. E sabe, o que torna essa cena tão reveladora é justamente a motivação por trás desse ataque. Como apontado nas notas do pastor Michelson Borges, a preocupação da liderança ali não era de forma alguma descobrir a verdade. Claro que não. O foco era puramente manter o poder político, manter aquele status religioso que eles detinham. A história humana nos ensina repetidamente que infelizmente, é muito menos doloroso tentar calar a voz que nos confronta Do que ter a humildade de admitir o erro, né? E buscar o arrependimento. Perfeito, exatamente isso. É mais fácil matar o profeta. E o mais fascinante para mim é observar a reação de Jesus. Ele não devolve o ataque com raiva ou com gritos. Ele usa uma sabedoria divina que, desmonta a hipocrisia na hora. Sim, e revela como o reino de Deus funciona de verdade. Isso. Ele começa fazendo isso através de uma história que parece bem simples. É a parábola dos lavradores maus. Ele fala de um homem que planta uma vinha com todo cuidado. As fontes até destacam um termo grego, upolênion. Isso, lagar. Exato, o lagar. Mostrando que a vinha estava pronta, totalmente equipada para produzir. Aí, o dono aluga a propriedade e viaja. Mas na hora da colheita, quando manda seus servos para buscar os frutos, os inquilinos simplesmente espancam uns e matam outros. Uma violência absurda. E no final, o dono envia o seu filho amado. E eles assassinam o filho também, achando que iam roubar a herança. Certo, vamos desempacotar isso? Vamos lá. Trazendo para a nossa realidade de hoje, é como se inquilinos alugassem uma casa maravilhosa e, de repente, decidissem espancar o carteiro, bater no cobrador e matar o filho do proprietário numa tentativa totalmente delirante de roubar a escritura do imóvel. Essa analogia capta perfeitamente o absurdo da situação. E olha, se conectarmos isso ao quadro geral das Escrituras, a profundidade dessa parábola é simplesmente esmagadora. Conta mais sobre isso. Nossos materiais deixam muito claro que a vinha não é só uma propriedade. Ela simboliza a nação de Israel. Isso ecoa diretamente o capítulo 5 do profeta Isaías. Claro, faz todo sentido. E os servos enviados são os profetas, homens levantados por Deus ao longo de gerações com mensagens de advertência, mas que foram sucessivamente rejeitados. O Filho amado, logicamente, é o próprio Cristo. E ele estava ali, na frente deles. Exatamente. Jesus está expondo uma advertência espiritual severa sobre a cegueira espiritual. Na ambição de construir um reino puramente terreno, aqueles líderes estavam, recusando se submeter à autoridade divina. Eles estavam rejeitando a própria pedra angular. Mas espera aí. Me tira uma dúvida. Se a parábola era tão clara, a ponto de a carapuça servir perfeitamente neles, por que não o prenderam ali mesmo? Porque a multidão ainda era um escudo para Jesus. O medo de uma revolta popular amarrou as mãos daquela liderança. Eles recuaram, mas não desistiram. Mudaram de tática, então. Exato. Perceberam que não iam vencer na base da teologia ou da força bruta no pátio do templo. Então, a estratégia mudou para tentar incriminá-lo politicamente. Nossa, o que nos leva a uma aliança que as nossas fontes descrevem como completamente improvável. Os fariseus e os herodianos se unem. E aqui eu preciso da sua ajuda para conectar os pontos. Pode falar.
Pelo que a gente entende do contexto histórico, esses dois grupos eram inimigos mortais, certo? Os fariseus eram nacionalistas religiosos super radicais, totalmente contra Roma. Uhum. E os herodianos, por outro lado, apoiavam a dominação romana. Por que grupos que se odiavam tanto dariam as mãos? Sabe aquela dinâmica clássica de o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Foi exatamente isso. O ódio incomum pela autoridade de Jesus superou as diferenças políticas. Eles precisavam criar uma armadilha perfeita. A famosa pergunta do imposto. Isso. A pergunta era: é lícito pagar tributo a César ou não? Nossa, essa pergunta é um campo minado. É um beco sem saída para Jesus. Se ele disser sim, pague, ele ofende a multidão que odiava os impostos romanos e perde o povo. Mas se disser não, Política para acusar Jesus contra o império, resultando em prisão imediata. então como alguém escapa de uma armadilha dessas? A genialidade divina não tenta encontrar a saída do labirinto. Ela destrói as paredes do labirinto. Jesus não responde de imediato. Primeiro, ele pede que tragam um denário romano. A moeda do imposto. Exato. E pensa bem, o simples fato de aqueles líderes religiosos terem no bolso, dentro do pátio sagrado do templo, uma moeda com o rosto de Tibério César, uma imagem considerada idólatra pela lei judaica, já expunha a hipocrisia deles. É verdade. A máscara já caiu ali. E ali Jesus pergunta: de quem é a imagem e a inscrição? Ele força esses homens a admitir a cumplicidade com o sistema que eles fingiam odiar. Isso levanta uma questão importante sobre a resposta de Jesus logo depois. O famoso deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeitamente. Com muita imparcialidade histórica, as fontes explicam que isso cria uma separação vital entre deveres civis e adoração. A moeda tem a imagem de César, pertence ao Estado. Mas a vida tem a imagem de Deus. Nossas obrigações para o Estado não devem nunca entrar em choque com a fidelidade a Deus. Que resposta brilhante. Mas, claro que o silêncio de derrota deles durou pouco. Vendo que a armadilha política falhou, chega um novo grupo. Entram em cena os saduceus. E nossos materiais dizem que eles eram a elite, aristocratas ricos que só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés. O Pentateuco. Isso. E eles rejeitavam completamente a ideia da ressurreição. Não acreditavam em anjos, então eles vêm com uma pegadinha teológica usando a lei do levirato. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa história deles é muito elaborada. Demais. Eles inventam a história dos 7 irmãos. Dizem que uma mulher casou com o primeiro, que morreu sem filhos. Pela lei, o segundo casa com ela e morre. Aí o terceiro, o quarto, até o 7º. Todos morrem. E a pergunta sarcástica deles é: na ressurreição, de quem ela será esposa? Uma armadilha feita para ridicularizar a vida após a morte. Sim, é como criar um cenário de ficção científica absurdo, cheio de paradoxos, só para tentar provar que uma lei básica da física não funciona. É ridículo. Mas o peso espiritual da resposta de Jesus muda tudo. Ele diz que eles erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E como os saduceus só aceitavam Moisés, Jesus vai direto no livro de Êxodo. No episódio da sarça ardente. Exatamente. Deus se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus foca nesse cerne bíblico. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Incrível. Para Deus, a vida daqueles patriarcas está tão garantida que é tratada no presente. A ressurreição, que é muito bem comentada nas análises da Rosana Barros e nos escritos de Paulo, é a base da esperança cristã. A morte não nos separa do amor de Deus. Nossa, é uma mensagem de conforto enorme. E, logo após tantos ataques maliciosos, o clima do texto muda. Um escriba sincero se aproxima. Finalmente, alguém com intenções puras. Pois é. Os rabinos daquela época contavam 613 estatutos na lei de Moisés. E esse escriba, com toda a sinceridade, quer saber: qual é o maior mandamento de todos? Então, o que tudo isso significa? Como Jesus resume 613 regras? A resposta de Jesus une brilhantemente 2 textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, e Levítico, capítulo 19. Ele começa com o Shema,
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A oração diária deles, né? Isso. E Jesus adiciona o entendimento, a mente, mostrando que Deus quer uma religião holística, que envolva o intelecto e o coração. E, inseparável a isso, ele atrela o amor ao próximo como a si mesmo, o que é fascinante aqui a compreensão psicológica e espiritual. Sim, eu vi isso nas fontes. Tem uma verdade psicológica profunda aí, Qual? que quem não valoriza a si mesmo de forma saudável diante do Criador, não consegue amar ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo são vias de mão dupla totalmente inseparáveis. Perfeito. E o escriba reconhece isso. Ele diz que esse amor é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios. Detalhe, eles estavam no átrio do templo, falando que amor vale mais que sacrifício. Ali, do lado do altar. Exato, uma confissão de peso. Jesus até declara que ele não está longe do reino de Deus. E brevemente em seguida, Jesus questiona os escribas citando o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, mostrando que o Messias não é só humano. É o próprio Senhor divino. Mas aí, a gente chega no contraste máximo que encerra o capítulo. Jesus alerta o povo sobre a hipocrisia de alguns escribas. Nossas fontes descrevem como eles amavam desfilar com aquelas vestes talares, compridas, amavam os assentos de honra. Mas nos bastidores, a realidade era terrível. Sim, eles devoravam as casas das viúvas, exploravam os mais vulneráveis. E logo após falar dessa exploração, a cena muda para o gasofilácio, o lugar das ofertas. Essa cena é de arrepiar. Muito. Jesus está lá observando as caixas de oferta, os ricos colocavam muito dinheiro, mas aí vem uma viúva. As fontes dizem que ela lança 2 moedinhas, 2 lepta, que faziam 1 quadrante. Na conversão moderna citada no nosso material, isso daria uns 63 centavos. Era a menor moeda em circulação. E qual o verdadeiro impacto espiritual disso? Os ricos davam do seu periceuma, que é a sobra, o excesso. Não exigia sacrifício nenhum da parte deles. Não mudava o padrão de vida deles em nada, né? Em absolutamente nada. Mas a viúva, ela deu o seu bios, o seu próprio sustento. A verdadeira adoração não se baseia na quantidade de conhecimento ou imposição social. Nem no valor monetário em si. Exatamente. Deus olha a sinceridade do coração, a magnitude da consagração. É um chamado para, parar de dar a Deus apenas o que sobra nas nossas vidas. É um soco no estômago no bom sentido e para a gente consolidar esse mergulho profundo, eu quero ler aqui um grande resumo espiritual que extraímos diretamente das fontes sobre tudo o que conversamos. Excelente, vamos ouvir. Marcos 12 é um capítulo rico em ensinamentos e histórias que podem inspirar diversas aplicações espirituais. Aqui estão algumas delas. Ótimo. 1. A parábola dos lavradores maus. Marcos 12, versículos 1 a 12. Aplicação espiritual. Esta parábola nos lembra da importância de reconhecer a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Devemos ser bons administradores das bênçãos e responsabilidades que Ele nos concede, sempre buscando dar frutos espirituais. Muito importante. 2. O imposto a César. Marcos 12, versículos 13 a 17. Aplicação espiritual. Jesus ensina sobre a importância de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso nos convida a refletir sobre nossas prioridades e fidelidade, lembrando que nossa lealdade última deve ser para com Deus. Com certeza. 3. A ressurreição e os saduceus. Marcos 12, versículos 18 a 27. Aplicação espiritual. A discussão sobre a ressurreição nos encoraja a confiar na promessa de vida eterna. Nossa esperança não está apenas nesta vida, mas na vida futura com Deus. Essa esperança muda tudo. 4. O maior mandamento. Marcos 12, versículos 28 a 34. Aplicação espiritual. Jesus resume toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Este ensinamento centraliza nossa vida espiritual no amor, incentivando-nos a cultivar um relacionamento profundo com Deus e demonstrar compaixão pelos outros. O amor como centro. 5. A oferta da viúva pobre. Marcos 12, versículos 41 a 44. Aplicação espiritual. A história da viúva, que deu tudo o que tinha, nos desafia a refletir sobre nossa generosidade e confiança em Deus. É um lembrete de que Deus valoriza a intenção do coração,
mais do que o valor material da oferta. E essas aplicações espirituais podem servir como guias para uma reflexão pessoal mais profunda, incentivando-nos a viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus em Marcos 12. E como pensamento provocativo final para cada um de nós que acompanha esse estudo, a viúva deu literalmente tudo o que tinha para o reino, materialmente, enquanto os líderes religiosos que tinham tudo não deram nada de si mesmos espiritualmente. O que representa o nosso tudo quando achamos que ninguém está olhando?